Boa noite. É sempre com grande alegria que nós chegamos na casa de Deus para glorificar, para agradecer, para render graças a Ele, para dizer o quanto Ele é bom. Obrigado. O quanto Ele tem sido fiel, o quanto Ele tem renovado e fortalecido as nossas vidas. E para isso nós precisamos, e aí é todo um incentivo meu para que você continue orando, para que você continue buscando a presença e a graça de Deus. Quero lembrar a todos os nossos irmãos que você que está em casa, que amanhã, segunda-feira, segunda e quarta-feira, nós teremos nosso tempo de oração e que você possa, junto conosco, buscar esse momento de ter uma vida consagrada, de ter uma vida que venha ter essa comunhão com Deus, né? Então, eu quero convidar você também que está em casa, devido a essa questão que nós estamos fazendo a escala, não é possível ter todos aqui em 2 cultos, que você possa ter esse compromisso e amanhã ter esse tempo, tanto na segunda quanto na quarta, a partir das 20h30, ter aí esse tempo de oração. Viu o meu retorno aqui que está sem? Tá? E que você seja essa pessoa que tem esse compromisso, né, de oração, de busca. E por que a gente marca esse tempo, marca essa hora? Porque talvez se fosse sozinho você não iria conseguir fazer, né? Conseguir fazê-lo, ter esse momento. E quando nós nos unimos, é uma forma de nós estarmos incentivando uns aos outros, tá bom? Então fica aí esse comentário para te incentivar você amanhã estar conosco. E às terças e quintas e sexta-feira temos o nosso estudo bíblico com a escola de discípulo e às quinta-feira o grupo familiar. Essa semana ainda nós teremos o nosso grupo online, né? Mas no próximo domingo já é a ceia, não é isso? Ok? No próximo domingo à noite, pela manhã e à noite nós teremos a ceia, tá bom? E aí eu quero incentivar os irmãos, aqueles que por algum motivo não poderão estar aqui conosco, né, em um desses cultos, nós temos o cálice aqui, você poderá levar o cálice. Para quem é esse cálice, né? Esse cálice não é para você dar para sua criança, né? Às vezes a gente vê as fotos, pessoa com a criança com o cálice na mão, não é. É para aqueles que são membros da igreja, é para aquelas pessoas que são batizadas, que têm um compromisso com Cristo e que querem ter uma vida comprometida. Não é uma vida aleatória e chega lá e bebe o cálice. Não funciona assim. Então, só para lembrar, né, os irmãos, a responsabilidade que todos nós temos, tá? Acho que por enquanto é só, né? Só para lembrar também, com relação à nossa conta, você que está em casa, qual a maneira que a igreja tem em que ela é sustentada? Ela é sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. A igreja ela não é um comércio, ela não tem nenhum produto, ela não faz nenhuma campanha para poder arrecadar algum recurso extra, né? Nós vivemos na total dependência do Senhor. E é essa dependência, querido, que nos faz avançar e passar por todas as fases, as etapas da vida, tá bom? Então, temos aí a conta e no término do culto, você que está aqui presente, nós vamos ter um momento que vamos estar recebendo o seu dízimo, as suas ofertas. Quero lembrar também, para que os irmãos possam ficar tranquilos, né? Quando vai chegando esse período da noite, devido a essa rinite, principalmente eu que
fico com máscara, bate uma tosse nessa hora, então o pastor não está com Covid, nem com cocô, nada disso, tá? É gripe mesmo, né? Não é nem gripe, é uma rinite, né, provocado por essa questão, mesmo tomando remédio, vai chegando essa hora à noite aí, e aí eu em casa eu boto um paninho com álcool, fica aqui, o que resolve. Imagina eu estando aqui pregando com um paninho com álcool no pescoço. Então não ia ficar charmoso, mas talvez você não ia compreender. Então, só para você não ficar preocupado e tem feito todos os cuidados, né, possíveis, né? Porém, nós sabemos, e esse tem sido a tônica das mensagens, nós sabemos com todo o cuidado que você tem, com toda a sua precaução, ninguém está isento, né, de passar por uma situação como essa. Nós temos alguns pastores que nem começaram ainda, alguns iam começar já essa semana, estão hospitalizados, internados, alguns pastores nossos são médicos, que trabalham nessa área mesmo ligado ao público, né, enfermeiros, policiais, e que, numa situação como essa, são, de fato, assim, atingidos. Inclusive, né, durante esse período, nós temos pedido a oração e que Deus possa, assim, nos ajudar. A boa notícia também, né, nós temos duas boas notícias. A primeira, eu falei hoje pela manhã, de um primo meu que estava hospitalizado há 6 meses, há 2 meses com a Covid, 60 dias, e ele recebeu alta essa semana. Então, foi motivo de nós agradecermos, de glorificarmos o Senhor. Os meus tios e minhas tias lá de Minas fizeram um culto de agradecimento a Deus, né? E o pastor Renê também, que estava com a glicose extremamente alta e que que já está em casa, né? Então, nós estivemos orando também por ele, e todos aqueles pedidos que você tem colocado, coloca lá no grupo, né? E vamos ter esse tempo e vamos orar assim por você, tá bom? Hoje pela manhã também, no término do culto aqui, eu ainda fui para um casamento, né? Então eu estou, o pastor Renê, o bispo o bispo Roberto Macalester diz assim, que cada culto equivale a um desgaste de 8 horas de trabalho, e de fato a gente sai extremamente esgotado. Imagina em 2 cultos, não é fácil, né? Porque não é só um estudo, né? É toda uma emoção que você coloca e uma responsabilidade, né? E mais as lutas espirituais que existem nessa hora. E aí, no término do culto aqui, ainda fui em um casamento nos Estados Unidos, você acredita? É verdade, né? Pelo Zoom, a gente chama de sobrinho, né? Uma amiga da Melissa, que foi criada com ela desde muito tempo, já na igreja, estava sempre lá em casa. A Mariana, alguém conhece, né? Lembro dela? Então, ela se casou hoje e foi muito legal poder assim acompanhar. Eu confesso que eu queria ter dormido, mas a minha filha ficou insistindo, pai, assiste lá, eu vou estar falando. Tá bom, filha, você já entrou, então ficou me acompanhando, né? E aí eu liguei, fiquei deitado, e com o olho, você já dormiu com o olho? Eu dormi com um olho hoje, então... E o outro assim, pai, você está fechando os olhos. Eu falei, não, é a posição que você está vendo, né? Então ela ficou lá, porque ela iria trazer uma palavra também, né? Mesmo à distância, que é onde ela está, a fronteira está fechada. Então ela ficou naquela expectativa, tinha que ter alguém de assim apoio, né? Mas é muito legal, acho que estava falando hoje com a minha filha, vale a pena, né? Qualquer esforço, né? Quando você faz algo para a pessoa que você ama, para que você apoia. E foi muito legal poder ver, né, a Mariana, uma menina dedicada a Deus, que durante muito tempo esteve ali na casa do Senhor, e Deus dá uma oportunidade muito linda para ela. Começou a estudar teclado lá na igreja, Deus dá uma oportunidade dela estudar música lá fora, e ela hoje já se formou, já tem a sua vida, e é muito lindo você ver como que, quando você se envolve nas coisas de Deus, não é uma perda de tempo, né? Talvez você não saiba, muitas das coisas que você está fazendo aqui hoje, Deus está preparando você para a sua vida secular lá fora, e você não tem noção disso, né? Não é perda de tempo você se envolver na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Eu hoje falei pela manhã e eu quero dar prosseguimento, mas antes de eu ver aqui as pessoas que estão aqui conosco, hoje não sei, hoje eu estou apanhando aqui no meu celular, né? Enfim, já bati aqui, já me perdi de novo. Enfim, você, querido, que está nos assistindo, né? Seja bem-vindo. Quero agradecer a sua participação, o seu assim, envolvimento, e que aí no seu lar, que você se sinta assim, abraçado, assistida pelo Senhor, como todos que aqui estão. Vamos ter um tempo de oração para nós começarmos a palavra do Senhor. Amém, Senhor. Nós queremos colocar nas tuas mãos tudo que vamos falar, tudo que vamos fazer, que seja um tempo agora muito especial, muito agradável, onde a liberdade do teu Espírito esteja conosco, onde o Senhor possa falar aqui de uma maneira muito linda, que seja de uma maneira simples, faz, com muita eficácia, com muita autoridade, confrontando as nossas vidas, e que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Eu tenho procurado fazer uma sequência, geralmente de 2 mensagens, e Deus tem me levado assim, não sigo muito a rotina, mas durante esse período, a ter uma sequência de uma mensagem que vou pregar pela manhã, eu trago a mesma mensagem para pregar à noite, né? Sendo que é uma sequência, não é uma repetição, tá? Só para lembrar o que nós falamos hoje, quando Deus despertou o coração do rei, e esse rei foi despertado por Deus, né? E depois desse despertar, houve o mover de Deus, houve o agir de Deus. Então, o que parecia algo impossível, um rei que não tinha o temor do Senhor, não só o rei, mas também o seu povo que estava ali, foi despertado, né? Diz no livro de Esdras, capítulo 1, que não só o rei Ciro, mas todos aqueles que estavam ali foram despertados e logo após eles voltaram para assim a sua terra. Falei também sobre a importância de acreditar, né, que aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e mediante uma profecia de Jeremias, e que se passaram 70 anos, né? E essa era, na profecia, falava justamente 70 anos que iria levar ao cativeiro daquele povo. E por qual motivo, né? Pela insistência de andar no erro, de ser induzido pelo seu coração, de fazer as coisas por aquilo que quer, por aquilo que acha, e depois consultar a Deus, né? Como assim, resolve aí. E chegou uma hora que Deus se cansou disso, né? Depois da misericórdia de Deus acompanhar o povo, e o povo se tornou cativo. Fiz também um comentário sobre, no momento que esse povo foi liberado para voltar para a sua terra, a primeira coisa, eles tinham uma missão de construir um novo templo, porque o templo de Salomão tinha sido destruído, e a missão era justamente de construir um lugar onde o povo pudesse adorar a Deus, né? E a primeira coisa que se faz numa construção do templo é os alicerces, é a base, né? E é sobre isso que eu vou estar falando um pouco mais, sobre essas infiltrações que acontecem para minar a sua base espiritual, né? Os princípios de Deus, os seus valores, que começa a atacar desde a vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida profissional. E se essa sua base não estiver bem firme, né, é como aquela casa sobre a areia, os ventos vêm os rios, e ela não permanece de pé. Porém, se os fundamentos estiverem sobre a rocha, que é Cristo, essa base vai permanecer sólida, e ela vai passar por essas tempestades também, porém, a grande diferença é que ela vai permanecer de pé. Então, nós podemos ver que, antes desse povo edificar o templo, eles vão fazer uma coisa que é extremamente importante: levantar um altar a Deus, um altar de adoração, né? Então, a primeira coisa
que nós vemos nesse texto, que eles levantaram o altar. Que altar é esse, né? Esse altar nós referimos a essa coisa do nosso coração, de você pegar, de você abrir o seu coração para Deus, de ter um momento de gratidão, um momento de ofertar a Deus, de ter louvores no seu coração. Esse altar é o quê? Colocar a presença de Deus em primeiro lugar, né? É dizer, Senhor, eu sei as coisas que eu tenho para fazer. No caso aqui deles era edificar um novo templo e começar a preparar aquela cidade. Porém, o que eles fizeram? Primeira coisa, eles ergueram um altar a Deus. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida como esse lugar de adoração que é o nosso ser, a nossa vida, o que acontece? As coisas começam a fluir. Porém, o fato de você criar algo, levantar um altar para Deus, né, no seu coração, de você ter uma direção de Deus, de você avançar segundo os princípios, não quer dizer que vai ser tudo uma maravilha. Lutas virão, situações difíceis iriam assim acontecer, e foi justamente o que aconteceu com assim esse povo, né? Mesmo estando direcionado, eles vão passar por lutas, e aí essas opressões nós precisamos entender sobre isso. O fato de nós servirmos a Deus não quer dizer que só existe a força de Deus. Existem outras forças também que se levantam contra, mas nós sabemos que a força do nosso Deus é forte, é poderosa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, né? E quando eles começaram a erguer esse templo, eles começam a enfrentar uma situação de seca, de muita dificuldade, e o povo começou a ficar naquela dúvida, né? Se investe na sua vida ou investe na casa do Senhor. E aí eles começaram a reter as bênçãos de Deus, aonde entra Ageu, encorajando o povo, motivando o povo. Essa vai ser a primeira referência que nós estaremos fazendo. E aí eles começaram a ter o seu coração fechado. Eles começaram a ficar naquela luta. E como eles começaram a levantar o templo, devido àquela situação que eles estavam enfrentando, os materiais, a construção daquele templo, do segundo templo, não tinha a beleza da construção que Salomão fez. Não tinha aquela pompa, aquela coisa que era presencial. E aí as pessoas mais antigas, ao ver aquela situação, começaram a chorar, porque eles viram o quanto Deus pôde agir, o quanto Deus foi misericordioso. Talvez poderiam pensar que seria um castigo de Deus, situação que eles estavam pensando, mas não, né? A palavra de Deus estava se cumprindo, mas porém era uma questão de que o povo ainda precisava alinhar o seu coração com o coração do Senhor. E durante essa questão existia uma outra geração junto que estava ali, enquanto uns choravam e o choro poderia ser ouvido de longe, outros se alegravam e glorificavam a Deus, porque não sabia qual foi o passado, não sabia o que tinha acontecido, porém aquilo ali era o bom, era o suficiente. Porém, querido, à medida que você vai caminhando e você vai tendo experiência com Deus, você vai ver que os seus planos, que os seus projetos podem ser bons, mas os projetos de Deus são sempre melhores do que o nosso. Aleluia. É Deus surpreendendo aqui o povo, né? E aí nós podemos observar uma outra questão, como que as aparências, como nós somos influenciados por aquilo que vemos, por aquilo que percebemos. Então, o fato do outro templo ser um templo mais simples, na realidade, ele tinha uma relevância e era muito mais significativo do que o templo de Salomão. Tanto é que o templo de Salomão foi destruído. E aí eu vou comentar essa questão também, mostrando que nessa simplicidade o que Deus estava querendo. Não era erguer mais um templo físico, mas simbolizava um templo no nosso coração. Esse templo também simbolizava a presença do Senhor nosso Deus, que mesmo não tendo essa aparência, né, igual muitos esperavam de um grande rei, com a desenvoltura, com a força, Cristo era uma pessoa que as pessoas até confundiam, seria esse mesmo o rei? Essa pessoa? Tanto é que quando os guardas foram pegá-lo no jardim do Getsemane, ficaram em dúvida. Não conseguiam entender como que aquela pessoa poderia trazer tanto perigo. Então, esse templo, ele tipifica também nessa simplicidade a presença do nosso Deus, mesmo com uma aparência
que não te chame tanta atenção, mas tem uma força, tem um poder muito grande, se você acreditar, se você confiar nele. E aí agora eu quero começar a mensagem de hoje. No livro de Ageu, eu quero fazer uma introdução. Ageu capítulo 1. Versículo 12 ao versículo 15. Diz assim, versículo 12, do capítulo 1. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zeoadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Durante o período, e nós vamos entrar agora no livro de Esdras, capítulo 4, durante a saída do povo, até esse momento aqui que Ageu está profetizando, se passaram 15 anos. Quando eles começaram a iniciar o templo, né, começaram as perseguições. Aí eu vou mostrar para vocês que essas perseguições, essa luta entre a luz e a treva, entre você querer fazer a vontade de Deus e as coisas que você sabe que não convém, é uma luta diária e não é somente uma luta carnal. É uma luta, né, entre o bem e o mal mesmo. É uma luta em que as coisas negativas acabam atraindo você. Por isso você vai precisar buscar a força do nosso Deus. Então nós podemos ver que durante esse período a obra cessou, houve desânimo. As pessoas ficaram prostradas por causa das palavras negativas, por causa de pessoas que se levantaram para que eram inimigos de Deus. E essa questão de ser inimigo de Deus, querido, acontece até os dias de hoje. Nós não podemos só ver o cenário mundial como sendo uma questão política, como sendo uma questão econômica, mas entender o que está acontecendo para que você possa ser um intercessor. E que, mesmo sabendo que essas forças se levantam, nós não podemos deixar de lutar, acreditando que o poder da palavra de Deus continua ainda forte e eficaz nos dias de hoje. Você pode glorificar a Deus? Amém. Então o povo para, e aí depois de 15 anos, Ageu começa a profetizar, e nunca se vê um sermão ser tão eficiente, tão rápido, dar resultado tão rápido, né? Diz aqui que quando Ageu começou a profetizar, o espírito daquelas pessoas, novamente, o espírito deles o Senhor despertou o espírito. Então, o que nós podemos observar? Que existem forças, sim, que vão minando a sua fé. Pode ser uma doença, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão conjugal, pode ser uma questão de vício, pode ser vozes no sentido de você ouvir comentários negativos, e essas coisas, de uma maneira muito sutil, vai minando a sua força espiritual. Portanto, você veja a importância de você dar ouvido às coisas de Deus. Por isso, há um esforço muito grande de nós, durante a semana, estarmos orando, estarmos com um estudo. Para quê? Para que você possa se alimentar, para que essa palavra possa te encorajar e para que você possa ter uma perspectiva diferente quando você for enfrentar os seus desafios, que os nossos desafios, querido, não vão deixar de existir.
nós não vamos ter facilidade nessa vida, porque sabemos que essas forças se levantam para impedir a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Mas quando nós acreditamos e tomamos posse, essa palavra começa a te encorajar. Essa palavra começa a dizer para você, olha, as notícias não são boas, é verdade, mas existe uma esperança para você. Se alegra na minha palavra, confia, acredita, seja ousado, comece a declarar na sua vida, a tomar a posse dessas palavras, e você vai sair fortalecido no Senhor. E à medida que você vai meditando na palavra, querido, e à medida que você ora, e à medida que você compartilha com pessoas da sua confiança as suas dificuldades, você está fazendo uma aliança com aquela pessoa para que aquela pessoa possa orar e possa interceder. A partir daí, querido, você se abre e está com o seu coração aberto para receber a mensagem do Senhor Jesus. Que nessa noite essa palavra possa começar a trazer essa esperança, porque para mim a mensagem ela tem como aquela questão do próprio maná, não é? Ela tem uma porção diária, então essa porção é uma porção, é uma dose já para essa semana, que vai sendo fortalecido durante a semana com o grupo de estudo, o grupo de oração e assim por diante, né? Deixa eu ver aonde eu parei. E aí, abre agora no livro de Esdras, capítulo 4, nós já temos aí a referência, Fabiano, se você quiser, você já pode abrir aí, no versículo 24, Esdras 4, versículo 24. E nesse mesmo texto do livro de Ageu, é comparado que as mesmas lutas, né, que de 15 anos atrás, em que o povo, quando parou, foi por palavras de desânimo, foi por palavras extremamente negativas, aconteceu também nessa mesma situação quando eles retornaram. Mas Deus trouxe através desse profeta uma palavra de encorajamento para Josué, para Zorobabel, e assim todo aquele povo prosseguiu. Versículo 24 do livro de Esdras. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, ao qual estava em Jerusalém. E isso até o ano 2º do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Mostra aqui que o trabalho foi logo abandonado por desânimo. Versículo 4, desse mesmo capítulo. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos a edificar. Qual foi a estratégia dessas pessoas que, ao saber que o templo seria novamente edificado, qual foi a estratégia dessas pessoas? Começar a minar a fé daquela pessoa, começar a colocar pontos negativos. Sabe aquela pessoa que você pode pintar uma parede de branco, e aí você pergunta, o que você está vendo aí? E bota um pinguinho pequenininho, ela não vê a parede branca, ela vê aquele, não, mas tem um pontinho ali sujo, né? É aquela pessoa que só vê as coisas negativas. Quando você, querido, se aproxima e se envolve com pessoas que têm essa linguagem negativa, apóstolo Paulo diz que é uma linguagem tão corrosiva que corrói como câncer. Podemos brincar com os princípios bíblicos, com a própria palavra que diz que as más conversações corrompem o bom costume. E a estratégia sempre é essa: não, deixa eu abrir o meu coração com você, deixa eu dificuldade. E diz que durante 15 anos, desde que o povo saiu, eles foram bombardeados por essa palavra. E só rompeu quando novamente Deus levanta um profeta e essa palavra vai quebrar todos esses grilhões. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar todos os grilhões que tentam frustrar os planos de Deus, que tentam frustrar tudo aquilo que Deus botou no seu coração. E quando nós acreditamos, pode observar isso.
durante todos esses anos que eu tenho como cristão, os momentos que eu vi mais a igreja prosperar e triunfar não foram nos momentos bons da economia, não. Mas foram nos momentos que mais a igreja do Senhor. Quando você se propõe, querido, a fazer isso, pode-se passar 15 anos de perseguições, de lutas. Essa palavra, como foi do profeta Ageu, é capaz de encorajar você nessa noite, e para que você possa sair daqui mais uma vez fortalecido no Senhor. Você possa receber aquela palavra que Deus deu para Gideão. Vai nessa tua. Quais foram as estratégias usadas pelos adversários para impedir a edificação do templo? No versículo 5, do capítulo 4, alugaram contra eles conselheiro para frustrar os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Como que foi isso? Foi uma coisa maçante, foi uma coisa diária. E observa só, querido, nós não lutamos diariamente contra esses bombardeios na nossa mente, fazendo com que você volte para ser aquela criatura, talvez num vício, talvez em algo que te amarrava, talvez algo que seduzia o seu coração. Constantemente você está aqui na sua mente dizendo: eu não aceito isso, eu não quero isso para a minha vida. Quantos estão aprisionados pelo medo da situação que nós estamos vivendo agora, bombardeado por essas palavras? Quantas igrejas eu recebia agora, estava lendo o comunicado nosso das denominações, nem todas as igrejas estão funcionando. Você sabia disso? Nem todas as igrejas, irmãos. E você pode entender o prejuízo que isso pode trazer, né, para vários irmãos que precisa, que depende da igreja. E nós sabemos que por mais que você assiste um culto online, não é a mesma coisa. Você pode, no seu dia a dia, na correria, comer uma comida de quentinha. Quem aqui gosta de comer comida de quentinha? Vocês não comem, irmãos? Hã? E a comida fresquinha? É sempre melhor, né? Mas no dia a dia não dá. E graças a Deus nós temos irmãos aqui que vendem quentinha. Senão o negócio ia ficar ruim. Mas chega uma hora, igual um pastor, né, pastor itinerante, uma vez ele veio pregar em uma das nossas igrejas, ele falou assim: eu só quero pedir uma coisa. Por favor, não me leve para comer fora. Eu não aguento mais comida de restaurante, eu quero comer numa casa. Eu quero comer uma comida caseira. Mas se você parar para ver, todo restaurante diz que a comida é caseira, né? Ninguém vai falar é uma comida industrializada, né? Então, mas eu entendi aquilo que está falando. Chega uma hora que você dá saudade daquilo que é seu, né? Daquela comida diária, daquela coisa do dia a dia. Então, esses bombardeios começaram a infiltrar, eles começaram diariamente a bombardear a mente, o coração dessas pessoas. E essa estratégia foi minando a fé dessas pessoas ao ponto de parar. E aí eu chamo a sua atenção para isso. Por que existem na nossa vida com Deus, com pouco conhecimento que nós temos, às vezes pouca experiência com Deus na nossa início da nossa caminhada, parece que a gente evolui mais, parece que a gente avança mais do que quando a gente já está maduro na fé. O que acontece? A ousadia. Você é como criança, você não mede esforço. Toda palavra que o seu coração está limpinho, sem vício nenhum, tudo que você recebe é de Deus, né? E você, tudo que o pastor prega, você recebe aquela palavra. E essa seriedade, essa importância, querido, vai fazendo com que você avance. Por que com o passar do tempo nós deveríamos ficar melhores? E nós não avançamos tanto? Porque essas palavras, essas estratégias demoníacas, elas são atuantes até o dia de hoje. O propósito é justamente esse, de fazer com que essa grande obra que Deus começou na sua vida seja interrompida. E a minha palavra para você hoje é essa. A grande obra que Deus começou na sua vida, eu sei se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer amém, Deus continua fazendo, mas sincero, você não precisa me responder.
Será que durante esse período alguma coisa não ficou interrompida, paralisada? Talvez o seu envolvimento, a sua dedicação constantemente na igreja, hoje você, não, hoje não preciso mais fazer isso. Talvez a sua entrega nos seus recursos financeiros, hoje você, não, se eu tirar isso aqui, vai me fazer falta. Por que antes não fazia falta, você tinha bem menos do que hoje? E hoje te faz falta. Para só para pensar que algumas coisas, com o passar do tempo, vão infiltrando uma estratégia e vai roubando e vai impedindo esse agir de Deus na sua vida. Essas pessoas eram pessoas que pareciam ser amigas, mas o seu coração era mau. No versículo 2, do capítulo 4, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Aparentemente, é uma palavra de alguém que quer ajudar, de alguém que está disponível. E às vezes, a pessoa às vezes não entende. Por mais que as pessoas às vezes queiram ajudar, e cada etapa na igreja, existe um percurso a ser percorrido. Né? A gente precisa acompanhar você, nós precisamos discipulá-los. Você vai precisar de ter uma experiência com Deus para algumas áreas da igreja que só dessa maneira, não basta simplesmente ter a boa vontade. O fato das pessoas virem com essa boa intenção, né? E uma frase já diz, né? De boas intenções. Então você já sabe, já passou por isso alguma vez, né? Você achou que aquilo era bom, que a pessoa estava querendo te ajudar, mas a intenção é outra. Pessoas aqui identificaram. E aqui fica uma lição poderosa para a nossa vida, né? O discernimento de espírito. Sabe, quando você ergue esse altar a Deus, ou seja, quando você busca mesmo esse altar a Deus, eu não estou falando de uma pessoa perfeita, eu não estou falando de alguém que conhece todos os versículos, que sabe todas as referências bíblicas, eu não estou falando de alguém que ora 24 horas sem cessar, não dizendo que a pessoa não possa fazer ou que tem que fazer isso, né? Mas mostrando assim que esse altar a Deus, que há um desejo incessante no seu coração de você erra, mas você não se conforma com o erro. Fala assim, não é assim. Eu não quero levar essa vida. Eu não quero mais justificar como antes. Eu agora sou nova criatura. Então agora eu vou andar não segundo o reino do mundo que eu vivia, mas segundo os princípios de Deus. Eu não vou depender mais do álcool. Eu não vou depender do vício da prostituição, da mentira. Eu vou ter uma vida transparente que qualquer pessoa pode entrar no celular e ver, porque não tem nada escondido. Será que alguém pode entrar no seu celular e olhar as suas mensagens? Quantos, queridos, nos dias de hoje, né? Em público é uma coisa, mas nos bastidores estão com a sua vida aprisionadas, ameaçadas, porque levam a vida de duplicidade. Então, nós vão começar de uma maneira muito sutil, tentar romper essa fé. Então, logo os judeus recusaram a ajuda, eles mostraram de fato quem ele era. No versículo 1, logo aí no início, diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim. Então, a palavra aí já diz, né? Adversário. Não é amigo. É alguém que se opõe. Você tem que entender. Não existe essa questão de que, não, fulano não é cristão, mas é meu amigo. Você pode até ter um relacionamento, mas o fato de você abrir o seu coração, como que funciona isso? Como que alguém que tem os princípios de Deus vai pedir um conselho de casamento para alguém que não é cristão? Me explica isso.
Como você, querido, que dentro da sua profissão, vou dar um exemplo mais prático, vai perguntar para alguém que não está nem formado ainda como fazer como você que é formado. Você concorda ou não? Sim, não é? É óbvio, né? Então nós podemos observar, querido, que nós precisamos ter esse discernimento. E existiam motivos. Zorobabel, Jesuá e outros cabeças, versículo 3, né? Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Eles precisavam de ajuda. Eles precisavam de muito recurso. Eles precisavam de mão de obra, porque ainda existiam pessoas que estavam iniciando, mas alguns ficaram para trás, nem todos foram fortalecidos, edificados no seu coração, porque não aceitaram. Isso pode acontecer. Eles precisavam. Por que eles disseram: nós não aceitamos, nós não queremos isso? Porque existia um princípio. E esse princípio, querido, nós não podemos ignorar, porque nós precisamos. Imagina nos dias de hoje. Uma pessoa chega aqui, há uma necessidade muito grande que nós estamos passando, né? É normal a pessoa dizer: pastor, eu sei que é errado, mas eu joguei, não, eu ganhei na Telecena ou na Loto, seja lá o que for. Você aceita disso? E aí? Será que eu devo dizer: irmão, você errou, não peque de novo, não dando dízimo, dê o dízimo? Será que eu posso fazer isso? Não. Ainda que seja tentador, eu não posso aceitar aquele recurso. Aceitar seria incentivar aquela pessoa e muitos outros a continuar no erro. Porque existem princípios que falam sobre jogos de azar, sobre não viver de apostas e assim por diante. Existia um princípio e que esses homens se manteve firme. E aí que é muito legal nós observarmos, né? O outro povo, os outros que estavam aqui auxiliando, tiveram sua fé desestabelecida. Mas esses cabeças aqui, esses líderes, se mantiveram firmes. Por quê? Independente de sair, eles tinham erguido esse altar ao Senhor, mas eles já estavam com um compromisso firmado no seu coração. Esses princípios, querido, é que vai manter a sua fé. Quando você tem essa confiança, quando você diz: ainda que eu necessite, e que se eu falar não, eu vou perder esse emprego, mas não vou negar o meu Deus, e eu vou falar a verdade, e Deus será a minha justiça. Quando nós, querido, não compactuamos, não fazemos alianças com as trevas, com mentiras, o que você vai ver, querido, é a força do seu Deus agindo. O que parece ser ruim que você possa estar vivendo hoje, você não sabe mais, você vai estar escrevendo a sua história, o Evangelho segundo aquilo que você viveu. O Evangelho não só é escrito de bênçãos, não, querido. Para chegar às bênçãos, né? Como diz os pastores, para chegar naquelas campinas mais verdes, não tem como, você vai precisar passar por alguns vales. Mas é aqueles que estão sob o cuidado do bom pastor, não serão atingidos, mas serão fortalecidos e guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Você pode tomar posse dessa palavra e dizer: Senhor, eu recebo, eu vou erguer esse altar mesmo e sair com esse compromisso, dizendo: Senhor, os meus lábios não vai ser para murmurar. Os meus lábios não vai ser para reclamar, para trazer essa palavra de angústia, essa palavra negativa, né? Acontece uma coisa ruim, você, em vez de ser divulgador das boas novas, às vezes nós não percebemos, tornamos mensageiros de morte. Olha o que aconteceu em tal lugar. Tantas vidas perderam a cabeça. Olha, estava vendo um tiroteio. Como assim, irmãos? Aquele que tem um altar, querido, no seu coração, eu vou dar um exemplo prático para você. Quando você passa por esses lugares, você não precisa ficar olhando para saber o que está acontecendo.
Eu vejo constantemente acidentes, batidas. As pessoas, quando eu passo se alterando, não ficam lá olhando, tirando, filmando. Olha o que aconteceu aqui. Sabe o que eu faço? Eu vou dizer para você. Eu começo a orar, Senhor, repreendo esse espírito de morte nesse lugar. E vou até em casa assim. Não permita, Senhor, que ali haja um assassinato, que haja um prejuízo para fulano, para ciclano. Senhor, não conheço nem quem são essas pessoas, mas intervém, Senhor, com a tua graça, intervém com a tua misericórdia. Queridos, eu não sei o resultado dessa oração, mas eu sei que ela é eficaz, porque Deus recebe as nossas orações. Veja, Zorobabel vai chegar para essas pessoas e vai dizer aqui no versículo 3, porém Zorobabel e Jesuá e os outros cabeças da família, pessoas que tinham compromisso com Deus, nada tendes o quê? Conosco. Os alicerces, queridos, estão lançados por muitos cristãos para edificar o templo para o Senhor, e esse templo se refere à nossa vida, tem muita impureza, tem muita mistura. Por isso, quando vem essas tentações, não consegue resistir. E aceita. E aí o que acontece? Nos momentos que mais você vai precisar, Timóteo sobre isso, né? Dizendo, Timóteo, guarda o bom depósito. Você abre esse depósito. Ou se você não abastece esse depósito no momento de necessidade, o que você vai ter lá? Nada. Você vai buscar uma palavra? Não tem, porque você não lê. Você vai lembrar de uma experiência com Deus, só tem testemunho dos outros, mas e o seu testemunho? Você permitiu que Deus escrevesse a sua história nos momentos bons e nos momentos difíceis? Eu posso afirmar para você, querido, que o nosso Deus cura, porque eu tenho experiência na minha vida. Eu tenho experiência de cura de outras doenças que eu nem passei, mas que eu vi irmãos sendo curados. Eu posso dizer para você que o poder de Deus é maior do que o poder das trevas, porque eu já tive essa experiência de orar e ver as pessoas serem libertas. Ou você acha que o diabo se converteu e agora ninguém mais se manifesta porque o diabo se converteu? Não se converteu e não vai se converter nunca. São esses inimigos, né, que diz aqui, inimigos da terra, que vão tentando infiltrar para tirar você da presença de Deus. Mas quando você tem esse compromisso com o Senhor, você vai dizer, eu não aceito isso. Esse espírito de contenda, eu repreendo agora. O meu olhar não está naquela pessoa, mas o que está por trás daquilo ali. Trazendo morte, trazendo confusão. Veja que, mediante essa situação, eles conseguem identificar e dizer, olha, você não é do nosso. Vocês não fazem parte disso. Não tendes conosco na edificação, nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Se você, querido, não criar essa base para a sua fé espiritual, se a sua base da sua fé não estiver sobre a rocha que é Cristo, a sua fé está condenada ao fracasso. Você vai orar, e aí me faz lembrar sempre do profeta Elias, pode clamar aí, pode ser que o seu Deus esteja dormindo, não tem, né? Ele começa a zombar mesmo, pode ser que ele esteja cansado, grita mais alto aí. Mas quando Elias clamou fogo dos céus, o Senhor veio e respondeu, aleluia. Porque Elias tinha um compromisso com o Senhor. Às vezes nós nos sentimos assim. Quanto mais você clama, no momento de necessidade, parece que é o período que mais você busca. E quando as coisas estão bem, você fica tranquilo. Deus fala, é dessa maneira que você me busca? Ah, então tá bom. Então, se é dessa maneira, os 70 anos você vai viver nessa provação. Está amarrado, pastor. Assim foi o povo, querido. 70
por essas lutas? Não precisamos, querido. E não há prazer nenhuma no Senhor em castigar o seu povo. Mas o prazer que Ele tem é que nós venhamos buscá-lo e a ter esse compromisso e a negar aquilo que não pertence a nós. As pessoas, querido, que você apoia, às vezes concorda, incentiva sempre, e diz sim, às vezes a pessoa demonstra ser um cordeirinho, mas todo pai, toda mãe, ou você como filho, você sabe disso. Nem sempre o seu pai te disse sim. E quando te disse não? Mesmo sabendo que poderia ser um sim. Pai, mas deixa eu ir para outro lugar. Não. Mas por quê? Não pode. E você quer uma explicação? Não tem explicação, simplesmente não. Como que você fica? Como que você ficava? E será que às vezes hoje, quando nós recebemos esse não de Deus, como uma forma de permitir que a gente veja como é essa natureza, como é o que está dentro ainda no nosso coração, não é ainda uma ovelha, existe muita coisa de cabrito ainda dentro de nós, e que precisa ser removido mesmo, e que é uma luta constante, querido. E há momentos que Deus vai dizer isso para você. Mas, Senhor, estou precisando tanto. Não. Não que Ele não queira te dar, mas que Ele quer trabalhar primeiro no seu coração. Quem era essa gente da terra, no versículo 4? Eram descendentes dos casamentos mistos entre israelitas e estrangeiros, e que não tinha a permissão de Deus. Não havia aprovação de Deus, porque esses outros povos não cultuavam o Deus de Israel. Cultuavam outros deuses, a deuses pagãos, de sacrifícios humanos. E Deus sabia que se houvesse uma aliança, esse povo seria corrompido. Trazer essa questão para os dias de hoje. Nós não podemos brincar com isso, querido. Aquilo que fazia você de uma pessoa prisioneira, Deus vai mudar todo o rumo da sua vida. Mas Deus não vai colocar que você se tornava uma pessoa dependente. Imagina a pessoa que era dependente de álcool, vai depender no lugar, trabalhar no lugar aonde ele vai ser um garçom para servir uma cerveja. Vai ter uma hora que ele serve duas e bebe uma. Bebe duas e serve uma, e depois começa a mudar, e depois já não serve mais nenhuma, só fica lá atrás bebendo. Por quê? Existem coisas, querido, que Deus te tira mesmo, mas cabe a você dizer, não, eu não posso. E a Bíblia nos deixa bem claro que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou seja, todos nós sabemos aquelas áreas que é mais fraca da nossa vida. E Deus vai mostrando para nós, porque até então nós não sabíamos. Saber dizer não, querido, é não aceitar as coisas do mundo. Ainda que você ache que não tem nada a ver. Ah, pastor, fulano é tão bom. Só falta tudo. Pastor, eu ganhei um carro, mas só falta o motor. Falta tudo, meu filho. Comprei o carro, ganhei uma dívida de 30 mil. Falta tudo. Se você não tem um dinheiro para comprar um carro, mas você vai pagar uma dívida de 30 mil. Nós precisamos levar isso a sério. Não existe atalho. As coisas de Deus, para que uma igreja possa funcionar, não existe atalho. Não, essas coisas aqui vamos deixar, vamos enganar o povo. Por que hoje nós vemos uma igreja se dizendo cristã, e aí eu não falo a denominação, mas como a igreja mesmo do Senhor, mas tão fraca? Porque sem perceber essas gentes da terra que existe até o dia de hoje, todos esses espíritos que continuam trabalhando para que a obra de Deus não avance. Por que há tantos cristãos que hoje desistiram da fé?
Porque a sua fé foi minada. Com a permissão da pessoa, sim, mas foi minada. Igrejas boas, querido, de bons líderes, que receber de uma maneira muito sutil. Eu quero que você fique atento para isso. Cuidado com os vídeos que você clica. Mas ninguém. Eu sempre lembro daquele versículo que diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Imagina isso. Onde você vai, tem 2 olhões. Está ali, ó, só filmando você e registrando para a eternidade. É o único vídeo que você não consegue apagar. Porque quando você se apresentar, prestar conta de tudo. Agora com isso, acerte sua vida com Deus. É tempo. É tempo de você quebrar essas alianças e não fazer alianças com pessoas que não têm compromisso. Pastor, vai ser bênção. Eu sempre pergunto isso. Mas essa sociedade, essa pessoa é cristã? Não, não é. Deixa eu te contar, querido. Durante a história que eu tenho caminhado, eu nunca vi uma sociedade entre crente e ímpio dar certo. Nunca vi. Sendo cristão já é complicado. Vamos lá. O casamento não é uma sociedade? Sim. Será que todas conseguem avançar e dar certo? Imagina agora, é loucura. Querido. Fazer essas alianças é caminhar na contramão de Deus e dizer: Senhor, eu conheço a tua palavra, mas aqui, ó, nesse ponto você está errado. Olha a loucura da mente. Eu vou mostrar, Deus, que eu vou fazer de uma maneira que você vai ver que vai estar diferente. Eu vou namorar essa pessoa e vou ganhar ela para o Senhor. Pode ser que você consiga? Pode. Mas qual o preço que você vai pagar por isso? E aí? Quando você se levanta contra Deus, a quem que você vai clamar? Se você entra num país e você não tem um passaporte, você não está legal, no momento que você precisa, você não vai poder ir às autoridades, porque você está errado. Certo? Ou estou errado? Eu acho que eu estou certo. Quando você respeita as leis de Deus, no momento que você precisa, que não tem mais ninguém, você vai clamar para quem? Para Deus. Como que você vai clamar se está tudo errado? Deus, por quê? Por quê? Deu amnésia aí, você não sabe o que você fez? Você quer que eu te mostre? Porém, querido, o sofrimento desse povo não foi planejado por Deus, eles cavaram a sua própria sepultura. E Zorobabel, esses homens aqui, estavam com isso muito fresco na sua memória e disse: essas pessoas não têm compromisso com o nosso Deus. Quer, querido, caminhar com a sua vida próspera? Faça aliança com pessoas que temem a Deus. Eu conheço homens e mulheres, pessoas apaixonadas pelo Senhor, mas quando fizeram essa aliança de vida conjugal com pessoas que não é apaixonada, olha, é um arrasto para levar a pessoa para a igreja. Todas as vezes é uma agonia. É um parto, pastor. É verdade, é um parto, isso mesmo. É uma dor. Vamos, hoje não. Hoje está frio. Vamos trazer para os dias atuais, né? Algumas pessoas vêm de pastor, eu estou com medo de ir para a igreja. Entendo, irmão. Mas você está com medo de pegar ônibus? Não. Então o vírus só está na igreja. Você está com medo de ir lá para a fila da Caixa Econômica? Qual o problema, pastor? Aqui R$60 é benção. Eu sei que é. Mas qual é a diferença? A questão é o coração, querido. Um coração apaixonado, querido. Um coração envolvido com as coisas de Deus. Ela detecta as coisas que não é de Deus. Você passa no lugar e você percebe.
Não estou inventando, não. Estou falando, pastor, isso é real? Real. Começa a buscar Deus que você vai ver. Deus fala. Eu não gosto muito disso que às vezes Deus faz comigo, mas Deus me acorda pela madrugada, pelo Senhor. Acorda, irmãos. E às vezes até olho, achando que é minha esposa que me empurrou, mas não, é Deus. Já ouviu o meu nome. Já perdi o sono, que eu estou inquieto, que eu estou com ansiedade, que eu estou com insônia, não. E aí, às vezes, você vai lá, fica na sala e não tem um motivo. Mas Deus está chamando você para clamar e buscar a Ele. Uma aliança, um envolvimento de fato, uma responsabilidade, porque esses inimigos existem até os dias de hoje e só tem uma maneira de você combatê-los. É como Jesus Cristo falou com a palavra, está escrito. Mas todo mundo está fazendo, pastor. Não quero saber, mas a palavra diz isso e eu não posso, então eu não vou fazer. Mas você vai perder. Eu prefiro perder as coisas que aparentemente parecem ser bons aos meus olhos do que perder o principal, a presença do nosso Deus. Você pode glorificar a Deus? Uma outra atitude dessas pessoas foram encontrar pessoas que estavam dispostas a se vender por 30 moedas, como Judas fez. Versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Alugaram contra eles conselheiro para frustrarem os seus planos. Esses falsos conselheiros estão infiltrados por todos os lugares, queridos, quer na igreja, quer na vida secular. E não é uma luta, e eu reforço isso, não é uma questão de partido, não é uma questão do time, não é uma questão da escola de samba, que a pessoa, não, porque desse partido, da escola tal, não é nada disso. É uma luta espiritual. É uma guerra entre a luz e as trevas. Esses conselheiros estão infiltrados, esses conselheiros eram provavelmente especialistas em relações públicas, que agiam na corte de Suzã fazendo propaganda difamatória. Não tem coisa pior, querido, do que você ouvir alguém falando mal de você. Eu não sei quanto muitos que estão aí na mídia aguentam constantemente palavras mentirosas, falsas. Tem pessoas que adoecem, que morrem, que suicidam, que entram nessa rede social, tem tantos seguidores, mas esquece que além dos elogios, vão ter as críticas, vão ter as palavras duras, pesadas, e muitos estão cometendo o suicídio porque não aguentam as palavras difamatórias, as palavras que são mentirosas. Veja, durante 15 anos esse povo foi bombardeado. E o que sustentou esse povo foi a bondade e a graça do nosso Deus. Quem somos nós, querido? Somos comparados a essa gente da terra, nós somos hoje um povo misto. Somos luz, mas somos trevas. Conhecemos a Deus, mas temos as nossas práticas erradas, ou lutamos contra essas práticas erradas, dizendo, Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Isso é pecado, não importa que ninguém fale. Que cheguei lá e o pastor nem trouxe uma palavra dizendo, não, isso está errado, mas no meu coração, eu não vou praticar isso. Não é questão de pecado ou não. Senti no meu coração que Deus me impediu de ter esse tipo de prática. E quando Deus fala, querido, a melhor coisa a ser feita é colocar em prática o quê? A palavra do Senhor. Como é difícil ouvir uma calúnia com o nosso nome. A realidade é que numa calúnia não existe um nome. Aqui no caso, eram os conselheiros, né? Geralmente se, mas quem falou isso? Não sei quem foi. Ouvi falar. Nunca tem uma autoria, não é verdade?
Mas você ouve assim, rapaz, não sei. Às vezes é a própria pessoa. E aí você ainda, né, não tem esse discernimento, olha, quero te agradecer, você é meu amigo. Amigo de quem, amigo? Amigo de Satanás, a verdade é essa. Quando o rei Ciro morreu, querido, aqueles adversários que queriam frustrar os planos de Deus para parar o seu povo, cuidadosamente preparou carta para o rei. Você vai vendo a estratégia, né, que eles eram uma perseguição mesmo. Né? No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias, quando depois saiu o rei Assuero, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Miredes, Tabeel e outros seus companheiros lhe escreveram a carta. Estava escrito em caracteres aramaicos e na língua sírica. Eram pessoas de grande conhecimento. Aí no versículo 11, eis o teor da carta. No versículo de Esdras, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 16, vai dizendo assim, ó, teus servos, vocês estão conseguindo me acompanhar? Esdras, capítulo 4, versículo 12. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar, eles não pagarão os direitos, impostos, pedágios, e começam a colocar mais lenha na fogueira, e assim causarão o quê? Prejuízo ao rei. Ou seja, na realidade, rei, eu estou preocupado com o seu reinado. Na realidade, eu estou preocupado porque isso vai enfraquecer a sua liderança. Veja, querido, o cuidado que nós precisamos ter e entender que o que essas pessoas fizeram para ser tão massacrado, porque eles tinham a mesma causa que nós temos. Eles eram servos de Deus, estavam querendo fazer a vontade. Eles usaram de acontecimento passado para afirmar que os judeus iriam se rebelar. O seu passado, querido, pode tentar te impedir se você não aceitar o perdão de Deus, é verdade. Quantos, mesmo ao confessar, e a palavra nos diz que nós, quando confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa, mas ficam constantemente, mas eu errei. Eu não devia ter feito isso. Por que isso está acontecendo só comigo? Será que tem alguma coisa? E aí começa, né, a buscar essas gentes místicas. Eu vou lá e vai na irmãzinha tal. Não, sabe que o seu tataravô um dia fez isso. E essa maldição vem. E aí, daqui a pouco, aquela pessoa, sem perceber, ela já não sabe mais se acredita no cristianismo ou em qualquer outra religião. Porque a sua mente está confusa. Quando você, querido, confessa o seu pecado, não existe nada do passado, não existe nada que os seus parentes tenham feito que possa impedir, porque uma vez aceito a palavra de Deus, esses grilhões são quebrados, porque essa maldição foi quebrada lá na cruz, através de Cristo Jesus. Porém, se existir algo muito específico, que nós não podemos colocar como regra, Deus vai falar com você, e você vai procurar a sua liderança, e dizer, pastor, mas isso acontece comigo, eu ainda tenho essas práticas, e eu lembro que isso acontecia, nós vamos lá te ajudar, e aos poucos, essa vida estará sendo limpa, e sendo edificado um verdadeiro altar do Senhor. E esses princípios, essas infiltrações, não vão trazer confusão.
Quando você tem um princípio claro da palavra de Deus, como esses homens aqui estavam tendo, eles não ficaram confusos. Será que essas pessoas ficaram magoadas? Será que vão ficar chateadas conosco? Será que essa perseguição, porque nós dissemos não? Não, eles continuaram firmes, irmãos. Em nenhum momento eles cederam. Por que essa firmeza de alma? Porque eles foram encorajados pelo Senhor. Aleluia! É esse encorajamento que Deus traz para você essa noite. É esse encorajamento que Deus traz para você que está aí nos assistindo. Seja firme na palavra de Deus. Tenha o seu alicerce bem firmados dentro do princípio de Deus, que não importa o tempo, não importa as lutas que você venha ou que possa passar, você vai continuar ainda sendo fortalecido no Senhor. Quanto mais virá de fato as lutas que fazem parte da nossa vida, a sua casa vai permanecer intacta, como aquela parábola sobre a rocha. E essa rocha é Cristo Jesus. Veja, diante da situação que Jó estava passando, teve seus momentos de sim, teve seus momentos de questionamento, mas quando ele teve uma resposta firme de Deus, e eu vou dizer para você, querido, se nós com tão poucas coisas nos desequilibramos, imagina esse homem, olha, morreu seu filho, ó, sua vaquinha se suicidou, ó, a sua casa perdeu o telhado, olha aí, você foi perdendo tudo ao ponto de começar a afetar a sua própria saúde. E aí você vê a palavra desse homem. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, isso são palavras profundas para os nossos dias de hoje. Essas lutas não vão deixar de existir e são antigas. Talvez o que nós temos mais hoje, e podemos sair à frente dessa igreja, são as informações, só que nós usamos essas informações não para fortalecer a nossa fé. Olha só o que nós fazemos. Nós usamos essas informações que poderiam enriquecer mais ainda a igreja para nos corromper. Portanto, se você é daquela pessoa que tem essa dificuldade, pastor, se eu tiver uma televisão, uma assinatura, eu vou acabar vendo coisas que eu não tenho que ver. A questão não é a televisão, querido, nem é aqueles canais. Porque na minha casa, quem faz a censura sou eu, com o meu controle remoto. Estou lá. O filme é legal. Se tem uma cena que eu ver que vai começar a esquentar, que vai invocar outras coisas, eu pulo. Eu faço a censura. E se vê que a mensagem daquele negócio ali vai ser coisa ruim, eu tiro. Por quê? Porque há o discernimento. Aprender a dizer não, a ter esse compromisso, faz parte da nossa vida. É um treinamento diário. No livro de Êxodo, Deus dá as leis ali para Moisés e vai dizendo, olha, se seguir por esse caminho, se seguir por esses princípios, eu vou abençoar. Mas se for contra a minha palavra, o que acontecerá com vocês não será bênção, mas será maldição. Maldição de quem? Maldição porque nós nos levantamos e ignoramos a palavra de Deus. E aí nós podemos ver a situação aqui de Salomão. Diz aqui, por Salomão ter recusado em seguir essas orientações dadas por Deus a Moisés para o povo. O que nós lemos em Êxodo, em 1 Reis, também fala sobre isso. Deus vai dizer para Salomão, você tem tudo, mas não faça alianças com mulheres de outros deuses. E o que Salomão fez? Depois de 20 anos construindo aquele templo, com tudo de bom e do melhor, não faltava nada. Você já parou para pensar e perceber isso? Nos momentos de calmaria, presta atenção nisso, são os momentos mais perigosos da nossa vida. Uma pessoa que está de moto, geralmente os tombos que elas tomam são
nos momentos de baixa velocidade. O momento que você às vezes se distrai numa estrada, não é dentro da cidade, pode observar isso. Dentro da cidade, o número de acidentes, de colisões, deveriam ser bem maiores que estrada estreita, número maior de carros, sinal toda hora. Mas observa, o maior número de acidentes são aonde? Nas rodovias. Onde é uma única mão, aonde você olha, está tudo tranquilo, essa hora que você dá uma olhadinha no celular que não deve olhar. Essa hora que você dá uma olhadinha para o lado, que você se distrai, quando você vai ver, está uma colisão, alguma coisa ali, sai engavetando um carro atrás do outro. Esse momento de calmaria, querido, que talvez você esteja esperando tanto. Talvez você não saiba, mas é um momento de extrema risco para a sua vida. O servo de Deus, querido, vive nessa constância de mares agitados. Mas a diferença é que quando olha para o barco, Jesus está dormindo, tranquilo, dizendo para a gente, fica calmo, como eu estou, porque eu ainda continuo no comando. Aleluia! Eu continuo na direção. Eu estou na sua vida. Salomão ignorou tudo isso. Deus deve estar errado. Olha o que eu tenho. Por que não? Ter relações com mulheres de outros o que elas poderão fazer? Aos pouquinhos essas mulheres foram introduzindo seus deuses, ao ponto desse homem, que era o mais sábio de toda a terra e que conseguiu mais riqueza de qualquer outro homem, começar a servir a outros deuses e a levantar altares para outros deuses. Sabe o que aconteceu? Toda aquela beleza, que foi o tempo de Salomão, e lê a história dele, diz que a beleza era tão grande do local, e tudo era numa sintonia tão grande com a vontade de Deus, que quando eles foram para inaugurar, nem os sacerdotes puderam entrar, gente. Tal era a glória de Deus, que eles não conseguiram entrar, porque a presença de Deus. Mais uma vez, essa obra foi interrompida. E durante esse tempo, querido, o que nós temos que ver? Que esse discernimento que esses homens aqui tiveram, Zorobabel e todos esses líderes, é o discernimento que nós temos que ter. Por isso, Zorobabel e os demais não aceitaram a ajuda da reconstrução do templo. Não era uma questão de preconceito, né? Hoje tudo é isso, tudo é preconceito. Não, eu não tenho nada contra. Você já observou isso? Você sabe, a pessoa vê que é algo errado. Não, eu não tenho nada contra, mas só não vou fazer. Como que eu não tenho nada contra? É treva, irmão. É luz, é luz. Como assim? Para só para pensar. Veja como essas palavras, de uma maneira muito sorrateira, entrando no nosso linguajar cristão. Não, querido. Eu não tenho nada contra essa pessoa, mas essas práticas aqui eu tenho contra sim. Porque eu sirvo o meu Deus, e meu Deus diz que essas palavras, que essas práticas são condenáveis, sim. Faltam pessoas como esses homens para ter coragem nos dias de hoje. Para dizer não para o mundo, mas sim para Jesus. Zorobabel e os demais estavam determinados a não errar como Salomão. Essa gente da terra, querido, iria dar muito trabalho. Aqueles que estão compromissados com o reino desse mundo, não desiste, porque as únicas coisas que ele tem são aquelas armas que eles têm ali, de provocar, de trazer prejuízo, de dizer, eu ganhei, eu tive vantagem. Porém, os servos de Deus lutam com outras armas. Lutam com as armas do Senhor. O meu desejo para você, querido, nessa noite, que você possa sair daqui levando essa palavra. Saber dizer não para o mundo e erguer um altar de adoração ao Senhor Jesus. Se Deus deu a esses homens esse discernimento, imagina agora, querido, que você não vive mais na lei,
Você tem um cumprimento da lei e a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Você tem o discernimento do Espírito Santo para dizer o que é certo e o que é errado. Que Deus te fortaleça. E que você possa dizer não para esse mundo, mas sim para Jesus. Ao fazer isso, você estará não contaminando, não enfraquecendo as suas bases espirituais, mas pelo contrário, você estará levantando um altar para o Senhor Jesus. Eu saio daqui nessa noite acreditando que essa palavra é uma palavra específica para aqueles que desejam dizer não para esse mundo e dizer: Senhor, eu quero praticar a sua palavra. O nosso coração, querido, é extremamente rebelde, mas nós podemos colocar ele no trilho através de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Vamos estar de pé? Eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos, você que está aí na sua casa. Você pode receber essa palavra agora. Pai, em teu nome, eu quero pedir a tua graça, a tua bondade, o teu amor sobre essa família, as famílias que aqui estão. Que possam ser famílias, ó Deus, que possam dizer sim para Jesus e não para o sistema desse mundo. Essa obra foi interrompida, Senhor. Mas o Senhor levantou novamente um profeta. E essa palavra fez o diferencial na vida deles. Mesmo encontrando algumas pessoas com essa firmeza, eles não conseguiram fazer com que todo o povo prosseguisse. E para que aquele templo pudesse ser reconstruído, precisaria a força de todos. Você não vai conseguir levantar esse templo de adoração que é a sua vida sozinho, não vai. Desculpa te dar essa notícia. Você vai precisar da nossa ajuda. Vai precisar da ajuda fundamental do Espírito Santo, que representa a pessoa do Senhor Jesus aqui na terra. Vai precisar desse instrumento que é a igreja para trabalhar, mesmo com as imperfeições da igreja, você estará sendo moldado para ser um vaso perfeito para o Senhor. Aleluia! Que Deus possa erguer na sua vida um altar de adoração. Que todas as alianças, que todos os compromissos que talvez você tenha feito de um momento impensado, no impulso, é possível, querido, recomeçar. Aquele povo, eles recomeçaram tudo de novo. E a obra do Senhor foi concluída. Aleluia. Porque aquela palavra dada pelo aquele profeta encorajou aquele povo. E todo medo e toda angústia e toda a escassez que estavam sendo atravessados naquele período foram superados pela força do nosso Deus. Aleluia! E é essa força que nós estamos invocando nessa noite, a presença do Senhor Jesus sobre a sua vida. Que todos esses grilhões, que tudo aquilo que possa te impedir,
que aquilo que seja impedimento na sua vida, comece a declarar nessa noite. Comece a dizer: Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu repreendo todos aqueles principados que se levantam contra mim e declaro a bênção do Senhor sobre a minha vida. Que todas essas palavras negativas, que talvez você esteja lutando no seu coração, na sua mente, que você sai daqui levando uma palavra, mas quando chega em casa, o outro dia você está prostrado, porque a sua fonte foi minada. E novamente o inimigo encontrou um atalho para tirar de você. O que traz encorajamento e força é a palavra do Senhor. Mas lembra da palavra de Jó, lembra da palavra de Zorobabel, de todos esses líderes. Não, eu declaro para vocês nessa noite que vocês não têm parte com esse mundo, aleluia, e que vocês têm uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Jó disse: eu sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados, não pode. Pode haver um retardo, pode haver um impedimento, sim, querido, por nossa causa. Mas o desejo do Senhor, oh, aleluia, o desejo do Senhor é que você não pare e continue prosseguindo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Que você possa receber essa palavra e continuar prosseguindo para a honra e glória do Senhor. Fabrícia, ela vai encerrar o culto com esse louvor e logo após nós vamos ter um momento do ofertório. Aleluia, Senhor. Que nós sejamos capacitados por Ti, Senhor, a manter esse coração firme, inabalável, que independente das vozes do inferno que venham para nos tirar da Tua presença e do alvo que és Tu, Senhor. Aleluia. Que nosso coração se mantenha firme. Visite o nosso coração, Pai. Se há em nós algo que está nos despocando da Tua palavra, que o Senhor venha nos limpar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, o som dos nossos corações. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Canta essa canção como uma oração. Declara que isso é o que está no seu coração, que você quer ser quebrantado, que você quer ser transformado. Aleluia, Senhor. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós estamos aqui para que o Senhor nos use. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que todos os dias, quando nós acordarmos, nós possamos meditar na verdade dessa palavra. Senhor, muito obrigada. Um adorador